Oi, Leoa! Seja muito bem-vinda ao Encontro de Leoas. Aqui, toda semana, eu trago conteúdos que vão te ajudar a superar o teu ex e ser feliz novamente. Se você ainda não me conhece, eu sou a Andressa, especialista em fins de relacionamento. E o tema de hoje é como superar o ex quando é dependente emocional. Boa noite, minhas leoas. Boa noite a vocês que estão aqui no Instagram. Boa noite, o pessoal que está no YouTube assistindo também. Antes de começar o nosso encontro de leoas, te pedir para você compartilhar esse nosso encontro com alguma amiga, com alguma leoa sua, alguma colega de trabalho que está passando por uma ferida de dependência emocional. Esse assunto sobre dependência emocional, ele é algo que eu acho que todo mundo deveria assistir, porque a gente precisa começar a entender que a dependência emocional ela não acontece só através de um fim de relacionamento. Ela pode estar presente no relacionamento que já está acontecendo, ela pode estar em qualquer cenário. Então, eu acho que é de extrema importância você fazer o seu dever de casa e compartilhar esse conteúdo com alguma amiga sua que também precisa assistir esse tema, tá? Bom, gente, primeiro de tudo, a gente precisa começar a entender que a dependência emocional é nada mais, nada menos do que um apego extremo que te leva a tomar atitudes extremas. E é quando você passa do ponto, é quando você perde o controle de um comportamento saudável e instala essa relação de uma forma geral nesse relacionamento entre você e o teu ex, tá? Sempre nos nossos encontros de leoa, a gente começa aqui trazendo um pouco mais de compreensão, de profundidade nesse tema. Então, a gente precisa entender que todos nós, de certa forma, até certo ponto, nós somos suscetíveis a sentir essa ferida de dependência emocional. Isso pode estar presente dentro de um relacionamento, numa relação familiar, num contexto entre amigos e assim por diante. Quando a gente fala sobre comportamento humano, e principalmente inconsciente, se você chegou há pouco aqui, talvez você não saiba, mas a gente trabalha muito e fala muito sobre as nossas raízes do inconsciente. E a gente você precisa começar a entender que os resultados que você tem hoje na tua vida, eles estão diretamente ligados ao que você recebeu de informação desde a tua infância, do meio que você cresceu, das pessoas que você conviveu, do tipo de amor, do tipo de afeto que você registrou. Por que eu estou falando isso? Porque todo ser humano, ele tem como necessidade básica se sentir amado, seguro e pertencente ao meio. Todos nós, na nossa formação comportamental, a gente registrou alguns traços na nossa personalidade. Desde que a gente é criança, que a gente foi absorvendo, se desenvolvendo, nós fomos tentando se encaixar naquela vida que já estava acontecendo antes da gente nascer. E aí a gente entra nessa vida desse pai, dessa mãe, desse contexto familiar e a gente precisa se encaixar de alguma forma. Você vai tendo comportamentos, você vai replicando essa forma que você internalizou, você vem agindo de acordo com aquele meio, porque lá no fundo você quer se sentir seguro, amado e pertencente. Então, a premissa desse nosso encontro de leoas é entender essas três necessidades básicas. E ao longo da nossa conversa aqui, ao longo da nossa aula, você vai entendendo por que essas três necessidades básicas estão tão ligadas à dependência emocional, a forma que você vem encarando esse fim de relacionamento, ok?
o que poucas pessoas sabem é que a dependência emocional, ela veio desde a tua formação, desse inconsciente que você registrou desde a tua infância. Você precisa entender que você não é dependente emocional do teu ex, não foi o teu ex que gerou essa dependência emocional, não foi necessariamente esse relacionamento que gerou essa ferida de dependência. Muito provavelmente, essa ferida de dependência, como é que ela nasce? Como é que ela surgiu? Ela já estava, de certa forma, colocada na tua programação mental, no teu inconsciente. O que aconteceu é que naquele momento, nesse relacionamento que você viveu, gerou algum gatilho, algo aconteceu nesse contexto entre você e o seu ex, que fez com que essa ferida se instalasse. Esses dias eu estava conversando com uma das minhas alunas do programa Despertar da Leoa e eu questionei para ela como é que estava o emocional dela quando ela conheceu o ex. E aí ela falou, olha, Andressa, eu estava realmente passando por um momento extremamente difícil, eu não estava bem com a minha família, eu tinha acabado de me mudar, eu estava passando por uma transição muito difícil e aí eu conheci o meu ex. Então, o que isso significa? Que no cenário em que ela se colocou, esse contexto fez com que essa ferida que já estava no inconsciente dela viesse à tona. E aí a gente precisa entender nesse cenário de que, como eu falei, não foi o teu ex que te deixou dependente. Não foi a forma como ele te tratou, a forma como ele representou o amor para você. E sim, isso é um desvio comportamental de acordo com a nossa bagagem emocional, de acordo com aquilo que a gente registrou desde a nossa infância. Quando você nasceu, quando todos nós nascemos, nós somos dependentes emocionais. Ou seja, nós, como seres humanos, dependemos de uma outra pessoa para conseguir sobreviver no primeiro período da nossa vida. Concorda? A gente precisa de um pai, de uma mãe, de uma cuidadora. Para quê? Para nos alimentar, para cuidar da nossa higiene, para cuidar da nossa saúde, para nos manter seguros, para a gente sobreviver, literalmente. E aí, esse vínculo de dependência, no que diz respeito à nossa formação como indivíduo, na teoria, ele se rompe lá pelos 2, 3 anos de idade, quando a gente começa a entender que a gente começa a ter as nossas próprias ações. Só que, muitas vezes, no nosso nível inconsciente, a gente não rompe esse vínculo. E aí, o que acontece? Essa criança, ela vai se desenvolvendo, ela vai se formando como indivíduo, vai construindo a personalidade dela, e aí essa codependência desse ser humano que precisa estar sempre junto para ela se sentir amada, segura, pertencente, o que acontece? Essa codependência, ela não é rompida de uma forma saudável, de uma forma assertiva. E aí você vai continuar carregando essa dependência ao longo da vida e vai substituindo ela por outras formas, por outras pessoas, ok? Inconscientemente, quando essa ferida, quando essa dependência, ela não é rompida, a gente registra que o nosso bem-estar, a nossa felicidade, o nosso equilíbrio emocional, ele depende de outras pessoas ou do que elas façam para que a gente se sinta bem. Lembra que eu falei que a dependência emocional, ela é causada, ela pode ser causada por 3 necessidades básicas. Essas necessidades básicas que você internalizou, que você não consegue suprir sozinho. A primeira necessidade básica que todo ser humano tem é de se sentir amado. Um dos traços principais que você pode ter assimilado é que para que o teu ex te ame, para que o outro te ame, você precisa amar, você precisa demonstrar afeto, zelo, carinho, você precisa se doar demais, você precisa colocar essa outra pessoa como centro da tua vida. Sempre o outro está em primeiro lugar. E essa análise que eu quero que você faça é que isso não se estende só, como eu falei, ao teu contexto de relacionamento. Isso se estende também ao teu contexto de relacionamento, muitas vezes, com uma amizade.
com teu pai, com a tua mãe, na tua relação familiar. O que você internalizou nesse teu inconsciente, partindo dessa necessidade básica de se sentir amado? Que você, para se sentir preenchida, para se sentir amada, você devia fazer muito pelo outro. Você devia fazer muito pelo teu ex. E aí, o que acontece? Qual que é o grande problema disso tudo? Se você tem esse tipo de comportamento de se doar demais, de se colocar em segundo plano, de priorizar o outro, é que quando você faz isso, você não consegue cultivar o amor dentro de ti. É como se o teu amor próprio, em vez de te alimentar, alimentasse o outro. É como se você tivesse tanto que trazer esse amor, né? Externalizar tanto o amor para o outro que você esquece de se alimentar. Vamos fazer essa analogia. É como se nesse contexto dessa necessidade de você se sentir amada, você tinha que, para esse sentimento ser preenchido dentro de você, você entendeu desde as suas bases, lá no teu inconsciente, lá da tua infância, que você tinha que se doar, que você tinha que colocar o outro em primeiro lugar, que você tinha que sempre honrar os desejos do outro, seja da tua mãe, do teu irmão, e agora nesse cenário com o teu ex. Então você adotou um perfil de doação. Eu registro que para o amor voltar para mim, para eu me sentir amada, eu preciso sempre transbordar amor ao outro. É como se você tivesse um prato de comida na sua frente e em vez de você se alimentar, para você conseguir sobreviver, você alimenta sempre o outro. E aí, o que acontece? Quando você registra esse modelo mental, você vai acabar se doando tanto, se entregando tanto, amando tanto, muitas vezes amando por dois, amando por você e pelo teu ex, que num cenário geral você morre de fome. Porque esse sentimento você não consegue nutrir para ti. Você sempre nutre para o outro, externo, o meu ex, a minha família, as pessoas que estão perto de mim. E você esquece que o primeiro passo para você conseguir equilibrar essa necessidade de se sentir amada é você se amar, porque se você não coloca isso na tua programação mental, você acaba sempre caindo nessa ferida, nessa necessidade de se doar para o outro e aí origina essa dependência emocional. E nisso, olhando para um relacionamento que hoje você passa por uma ferida de dependência emocional, você precisa entender e enxergar como isso reflete dentro desse cenário na hora de superar o teu ex. E aí você, muitas vezes, você implora, você se humilha, você insiste, porque o teu amor próprio, ele foi se perdendo, você foi se descaracterizando, você foi se colocando num segundo plano, deixando sempre o teu ex mais evidente, a presença dele é mais importante, eu amo muito ele é a coisa mais importante da minha vida e por aí vai, que você se coloca nessa gaiola emocional, porque você não consegue se nutrir de amor. E quando você não se nutre de amor, você acaba sempre se deixando de lado. O grande problema por trás disso não é a ferida da dependência, a dependência emocional em si. E sim o que você não enxerga que está por trás disso. Essa necessidade de você se sentir amada o tempo todo e não conseguir cultivar o teu amor próprio, é isso que te faz sofrer tanto assim. Se você soubesse como registrar esse sentimento, hoje você não estaria sofrendo tanto para conseguir superar o teu ex. O perigo que você não vê é o seguinte, que se hoje você olha para esse fim de relacionamento analisando o que vocês viveram e você enxerga que você deixou de lado toda essa parte, né? Você se doou tanto, você amou tanto o outro, você vai continuar amando o teu ex, mesmo que ele te faça mal. Uma leoa compartilhou comigo hoje durante o dia, né? Eu não consigo parar de gostar dele.
ele só faz mal para mim e para o nosso filho e eu quero deixar de gostar. O que que acontece aqui? Essa leoa, ela tem uma necessidade muito grande de se sentir amada, assim como todos nós. Só que no modelo mental dela, o que que ela registrou? Que sempre o amor que ela nutre pelo ex dela é muito grande. E aí, olhando para esse cenário, ela ainda gosta do ex que faz mal, por quê? É esse o ponto, porque a definição, a autopercepção dela sobre o amor próprio, sobre o quanto ela está se nutrindo de amor, ela está muito baixa. Então, num cenário em que o ex faz mal e ela não consegue dar um basta, é porque dentro desse relacionamento, muito provavelmente, ela internalizou essa forma disfuncional de amar, ela deixou de amar ela, e isso acontece com muitas de vocês. Deixar de se amar, deixar de se colocar em primeiro plano, para sempre olhar para o ex ou para essa pessoa, né, desse relacionamento com um grau muito mais elevado de superioridade que faz você se colocar sempre em segundo plano. E aí, o que que acontece? Quando esse ex procura, né, para ter uma recaída, quando esse ex se faz presente, mesmo sabendo que esse ex faz mal, você vai continuar alimentando esse sentimento. Por quê? Você deixou de se amar, você deixou de se nutrir. Você vai continuar, infelizmente, muitas vezes se colocando em segundo plano. Às vezes você vai ter uma visão distorcida do que é um relacionamento feliz. Você vai cair de novo no ciclo da dependência. Talvez no teu próximo relacionamento, porque você entendeu na sua programação mental que a forma correta de amar, a forma certa de eu conseguir suprir essa minha necessidade é transbordando todo o amor que eu sinto para o outro e não ficando nada para mim. E aí você continua muitas vezes enrolada nesse caos emocional que você vive, onde o teu ex te trai, te humilha, onde o teu ex te faz sofrer, onde o teu ex te faz mal e mesmo assim você tolera. Você se permite viver isso. E aí, o que você precisa entender, né? Que de alguma forma você aceita esse cenário, você se permite viver nisso. E isso não necessariamente significa amor pelo teu ex, tá? Quando vocês falam isso, eu ainda amo o meu ex, mesmo que ele me faça mal, mesmo que ele realmente me humilha, me maltrata. Gente, isso não é amor. Isso não é amor pelo teu ex. Isso é falta de amor que você tem sobre você. Você não consegue se nutrir de amor porque tudo que você tinha dentro do seu coração você doou para o outro, você deu para o outro e você não ficou com nada para você. É por isso que hoje você não consegue se posicionar, é por isso que hoje você não consegue virar a página, é por isso que você está nessa ferida de dependência. Todo o amor que você tinha, você deu para ele, deu para o teu ex dentro desse relacionamento e nada ficou com você. Então você morre de fome, você realmente fica nessa ferida porque você tem esse tipo de comportamento. E como eu falei, isso é inconsciente. Se você chegou aqui agora, no início do nosso encontro eu falei, as feridas dessa tua dependência emocional não vieram de agora, não vieram desse relacionamento, vieram de uma vida inteira, vieram do que você internalizou aqui, ó, no teu plano mental, ok? Segundo ponto que a gente precisa entender é a necessidade de pertencimento. O que significa isso, Andressa? O ser humano, ele precisa viver em comunidade. O ser humano, por si só, ele precisa estar constantemente em um processo de socialização. Essa dependência emocional, ela muitas vezes, ela vem atrelada a um contexto. Eu pertenço à vida do meu ex. Eu dependo dele. A vida dele depende de mim. Eu construo essa codependência e isso gera um sentido muito grande. É como se você não é nada sem teu ex e ele não é nada sem você. É basicamente isso.
E aí, o que que acontece? Existe um olhar de uma importância muito grande. É como se o meu ex não estivesse na minha vida, eu não sou nada. A presença do teu ex é tão forte, muitas vezes, que quando acontece esse fim de relacionamento, parece que você não tem mais nada. Parece que a tua vida perdeu totalmente o sentido. Como se essa construção, como se esse cenário, ele deixasse de acontecer. Alguém de vocês sente que depois desse fim de relacionamento é como se a tua vida tivesse perdido totalmente o sentido, como se você tivesse ficado desnorteada, sem saber para que lado ir, qual que é o rumo que você deveria, porque talvez o teu ex tinha uma presença tão forte na tua vida que sem ele você não se enxerga sendo feliz? O grande perigo que você não vê quando você vive uma ferida de dependência é que você constrói essa necessidade. Você se doa tanto, você deposita tanto que na tua mente você não imagina uma outra história, a tua vida sem essa pessoa. E aí você se coloca em dois polos: o polo da ansiedade e o polo do desânimo. O que eu quero dizer com isso? É que a tua necessidade de se sentir pertencente, essa necessidade de se sentir pertencente faz com que você coloque o teu ex num senso de importância muito grande, porque você quer pertencer à vida dele. Você entendeu que para você ser feliz, você tem que estar junto dele e vice-versa. Ele também tem que estar na tua vida. E quando acontece esse fim de relacionamento, quando esse cenário de pertencimento, de vínculo, ele se rompe, você entra em dois polos: o polo da ansiedade e o polo do desânimo e da apatia. Quem de vocês, depois desse fim de relacionamento, começou a ter crises de ansiedade? Quem de vocês, depois desse fim de relacionamento, ficou extremamente no fundo do poço, desanimada, sem ânimo, sem força para viver? O que que isso significa? O polo da ansiedade, o polo da apatia. O polo da ansiedade é aquela pessoa que sente a falta do ex e entra em desespero. Começa a ir olhar o que o ex está fazendo, ver como é que tá a vida dele, querendo saber, querendo ter notícia, querendo mandar mensagem. É aquela leoa que, num cenário de ansiedade, depois desse fim de relacionamento, começa a entrar em ação, começa a disparar. E aí, muitas vezes, essa leoa, ela tão ansiosa por essa dependência, por esse sentimento que essa dependência gerou, ela vai atrás, ela pensa em inúmeras maneiras de reatar, ela tenta propor infinitas possibilidades, ela pensa em tudo que ela pode fazer para reconquistar essa pessoa. Ela começa a se sentir mal fisicamente, ela tem crises de choro. Por quê? Porque inconscientemente ela só vai ficar bem quando o ex voltar para ela. Então, essa necessidade de pertencimento, de estar perto fisicamente, de ter a atenção do outro, o convívio, saber que o outro está presente, é porque muitas vezes essa leoa não consegue romper esse vínculo. Por que muitas de vocês, depois desse fim de relacionamento, ficam olhando se o ex está online, se o ex está presente nos stories, no feed, o que ele está fazendo? Porque você quer pertencer, você quer voltar para a vida dessa pessoa. E aí, você entende que você só vai se sentir bem quando isso acontecer. Por isso que você não consegue romper esse ciclo, por isso que você não consegue superar. Porque na tua cabeça, essa pessoa pertence a ti, assim como você pertence à vida dele. E isso
em atitudes muito mais extremas, para uma pessoa que tem um alto grau de dependência emocional, isso significa um sentimento de posse, muitas vezes. Uma das leoas do programa Despertar da Leoa do ano passado tinha um sentimento tão grande de posse, uma dependência emocional tão extrema, onde ela não queria aceitar esse fim de relacionamento, porque na cabeça dela, ela possuía aquela pessoa, ela tinha um orgulho tão grande que ela falava assim: eu não vou admitir que o meu ex me troque por outra mulher. Eu não vou abrir mão da minha família, eu não vou abrir mão do casamento que eu tinha. E isso é extremamente perigoso, porque você alucina numa dependência emocional tão grande que você não consegue se conectar com a realidade, que você não consegue aceitar o fato de que o teu ex falou com todas as letras que ele não te quer mais, sai da minha vida. E você tá tão presa nesse polo da ansiedade de querer ter essa pessoa que você acaba tendo um comportamento totalmente desequilibrado, emocionalmente falando. E aí você começa a passar do ponto. E esse passar do ponto, muitas vezes, é se tornar uma pessoa agressiva. Esse passar do ponto é realmente ter um desequilíbrio emocional muito grande, é você não conseguir fazer as coisas da tua vida com realmente prudência, com inteligência, porque você, se o teu emocional está desequilibrado, você é uma bomba relógio. Você não tem controle das coisas. E aí, na tua cabeça, você não aceita, você não entende, você não admite as coisas que estão acontecendo. Isso tudo por causa de uma simples ferida de dependência emocional. E aí você não consegue romper, porque na tua cabeça, a história que você criou, ela foi tão profunda que você acredita que um dia essa pessoa vai voltar na tua vida, porque essa necessidade de pertencimento ficou tão enraizada que podem passar anos e você ainda acredita que as coisas vão voltar como eram antes. Já quando você entra num polo do desânimo, que acontece com muitas de vocês, nada mais faz sentido. O sentimento de pertencimento que o teu ex tem sobre a tua vida e você sobre a vida dele é tão grande que você se sente perdida, você se sente confusa, você fica estagnada, você perde toda a tua energia. Você pode ficar 10 dias deitada numa cama, porque em vez de você ficar ansiosa e entrar em ação, você fica apática, você fica desanimada. E aí, se o teu ex te propor que um dia ele vai voltar, ele te dá esperança, você fica estagnada, você fica apática, você fica presa naquilo tudo, esperando que um dia ele vai voltar para você. E aí você fica também presa nessa ferida. Ah, que uma hora o meu ex vai mudar de ideia e eu vou ficar aqui esperando. E aí você fica anestesiada. Você passa meses, você passa anos da tua vida mortificada. Praticamente isso. Quem aí de vocês já está há mais de 3 meses tentando superar e não consegue? E ainda tem esse sentimento de apatia, de desânimo, de que a minha vida perdeu sentido, de que nada mais vale a pena, de que eu não vou mais voltar a ser feliz. Coloca aqui nos comentários se você está no polo da ansiedade ou no polo da apatia, tá? E aí, esses sentimentos que vocês têm muitas vezes, você acredita, né, que é por causa do teu ex, é por causa dessa pessoa. E aí a gente precisa entender que esses sentimentos, eles vêm muito mais da falta de você enxergar a tua vida como um panorama geral. O que eu quero dizer com isso? Que você muitas vezes acaba pesando a tua mão. Quando você não entende essas necessidades que te movem, que é a necessidade de você se sentir amada, de você se sentir pertencente, você acaba colocando um senso de importância tão grande
no teu ex que o resto, as outras coisas da tua vida não fazem mais sentido. Você perde a noção da tua essência, você para de olhar para tudo que engloba a tua vida, porque as pessoas que têm uma desregulagem emocional no que diz respeito a essas necessidades, as pessoas que não captaram esses princípios básicos de uma forma correta, elas vão acabar enxergando qualquer sinal de apego, de afeto, como a forma de realmente se aproximar da pessoa. E aí vem à tona essa ferida de dependência. A gente precisa começar a enxergar a nossa vida de forma um pouco mais ampla, de uma forma mais geral. Muitas de vocês que hoje se encontram nessa ferida de dependência emocional é porque, em algum grau, vocês não estavam com o emocional de vocês regulado. Porque se estivesse, você não estaria sofrendo tanto. E aí, a nossa mente, ela funciona da seguinte forma. Quando eu dou uma atenção muito grande a uma pessoa, a um relacionamento, a minha mente, o meu cérebro, ele entende que aquilo é importante. Só que quando eu entendo que algo é muito importante para mim, eu formo um vínculo. Eu sempre estou lembrando, é algo fundamental, é como se fosse o ar que você respira. E aí, na hora que você tem que superar um fim de um relacionamento, fica muito mais difícil você conseguir desapegar, você conseguir se desvincular disso tudo. E por último, a outra necessidade é a necessidade de você se sentir segura, de você se sentir protegida. Inconscientemente, essa dependência, ela pode ter se formado dentro da tua mente quando você registrou que o teu ex ele te trazia algum benefício, que aquela relação tinha algum benefício para você. O teu ex despertava algo. O teu ex fazia algo, te gerava alguma emoção, que hoje você, depois desse fim de relacionamento, internalizou que você não vai conseguir sozinha. E aí, vocês me perguntam, Andressa, mas por que eu tô sentindo essa dependência emocional? Por que eu ainda sinto a falta do meu ex, daquele traste, daquele cafajeste, muitas vezes vocês falam, né? Ele que me traiu, ele que me fez sofrer tanto. Por que ainda, mesmo sabendo de tudo isso, de tudo que ele me fez passar, eu ainda sinto a falta dele? E aí é umas coisas que vocês não entendem, né? Apesar de um relacionamento ele ser extremamente ruim, extremamente disfuncional, muitas vezes esse relacionamento te despertava algo. E eu não tô falando que era algo saudável, era algo bom. Muitas vezes o teu ex era aquele tipo de pessoa que te desgastava muito emocionalmente. Mas você, mesmo assim, ficava, porque alguma coisa de bom, inconscientemente, aquela pessoa te trazia. Vou dar um exemplo para vocês de uma aluna dessa turma do programa Despertar da Leoa. Ela falou assim, Andressa, o meu ex era um cara extremamente ciumento e possessivo. E eu não consigo entender por que mesmo ele me tratando dessa forma, mesmo eu me sentindo sufocada dentro dessa relação, eu ainda sinto a falta dele. E aí são coisas que, se você não acessa num plano inconscientemente, você não consegue entender. A verdade é que, por mais que essa pessoa tenha um comportamento extremamente ciumento e possessivo, às vezes foi exatamente isso que te despertava o teu ego, o teu sentimento de se sentir validada. É como se você enxergasse que aquele ciúme significava amor. É por isso que muitas vezes você não consegue romper esse ciclo da dependência emocional, você não entende os porquês, porque o porquê tá aqui, ó,
causa do teu inconsciente. Deu para entender? E aí, a gente precisa compreender que a dependência emocional, como o próprio nome já diz, não está relacionada à pessoa, ao fulaninho físico, a esse ex palpável, e sim as sensações, as emoções que ele te transmitia. Às vezes você se sentia dentro desse relacionamento segura, às vezes você se sentia protegida, às vezes você se sentia um apoio, às vezes era uma pessoa com quem você podia contar financeiramente. Então não é a pessoa em si que você é dependente, e sim toda uma vida, todo um relacionamento que ele trazia para você. E nisso vocês não conseguem entender porque muitas vezes vocês estão tão presas numa ferida de escassez tão grande, numa ideia de que eu não vou conseguir suprir essas necessidades, essas emoções sozinha, que você acaba se colocando em um outro relacionamento também para suprir essas emoções. E é esse o perigo. É por isso que muitas vezes vocês não conseguem romper essa ferida de dependência de uma forma assertiva e começam a se relacionar com uma outra pessoa e essa ferida se estende por anos na tua vida. Então, você tem que entender, Leoa, de uma vez por todas, que você não é dependente do teu ex, e sim de tudo aquilo que ele despertava em você, de tudo aquilo que aquela relação, aquele cenário de vida despertava em você. Que se hoje você não acredita que é capaz de seguir a tua vida e trazer esses sentimentos, esse bem-estar, essa felicidade, esse preenchimento, esse se sentir amada por si só, você sempre vai cair no mesmo ciclo. Então, não existe a metade da laranja. O meu ex era metade da minha laranja. Eu nunca mais vou encontrar uma outra pessoa que me faça tão bem quanto ele. É mentira. Isso é algo que você internalizou aqui, ó. Enquanto essa ficha não cair, você não vai conseguir superar o teu ex e ser feliz novamente. Então, essa programação mental precisa estar clara. Quanto mais você reforça esse senso de escassez, de que o teu ex era a peça fundamental da tua vida, de que só existe essa exclusividade. Ah, ele está sempre presente no meu pensamento, é porque de alguma forma você colocou essa importância. Como eu falei antes, se você registrou que o teu ex é uma das coisas mais importantes da tua vida, você tem que mostrar para tua mente que não é bem assim o negócio e que esse papel ele tem que ser suprido por você. E agora, a gente precisa entender que essa dependência emocional, ela precisa ser curada de duas formas. E agora eu quero que você preste muita atenção, tá? Muita atenção. Isso aqui é o ouro desse nosso encontro de leoas. Essa dependência emocional, ela tem que ser curada de duas formas. A primeira delas, uma delas, digamos assim, é racionalmente falando. E a outra é inconsciente, ok? Por que é inconsciente, Andressa? De novo, se você chegou aqui agora, no início do nosso encontro de leoas, eu falei que essa dependência emocional, ela não veio nesse fim de relacionamento. Para de achar que a tua dependência surgiu agora. A tua dependência surgiu desde da tua formação comportamental, desde a tua infância, quando você registrou que as tuas 3 necessidades básicas de se sentir amada, pertencente e segura formavam essa dependência, resultavam nessa dependência. Então, foram comportamentos que você assimilou para suprir essas necessidades que te levaram a essa ferida. E se eu estou falando difícil demais, depois você assiste de novo esse conteúdo, ok? Bom, por que você acha, pergunta que eu quero que você reflita é, por que você acha que você não consegue sair dessa dependência emocional? Você já parou para pensar
Andressa, por que eu não consigo sair dessa dependência? Eu tento, mas não dá. Eu fico forte uma parte do tempo, eu tô conseguindo me manter, de repente eu caio de novo. Tem uma recaída. Ou vou atrás do ex. Ou o ex vem e eu cedo. Por que você acha que essa dependência emocional é muitas vezes mais forte do que você? Porque no fundo, ela é. Porque inconscientemente ela tá aqui. O teu inconsciente ele é muito mais forte do que o teu racional. Se não fosse, você não estava replicando padrões a tua vida inteira. Você precisa entender que sozinha, muitas vezes, e a maioria das vezes, você não vai conseguir romper essa dependência emocional. Isso é uma droga. Vou fazer essa associação para você entender. A dependência emocional é como romper um vício. É como você parar de consumir uma droga. É mais forte que você. Porque você colocou na tua mente que o teu ex ele tem um senso de importância, um senso de superioridade, uma correlação tão forte, tão grande, que você entende que você precisa dele. Sem ele, você não consegue. E você precisa que o teu ex, que essa droga, digamos assim, que essa droga, ela te desperte emoções para você se sentir bem. Racionalmente aqui falando, eu poderia te trazer uma lista de coisas que vão te ajudar, racionalmente falando. Mas tem que estar claro para você que está aqui assistindo que a dependência emocional, ela é o reflexo de um monte de feridas inconscientes que você tem armazenada na tua mente. Ela é um resultado negativo das coisas que você internalizou que você não consegue fazer por você. Da forma como você se comporta. Deu para entender isso? Vou repetir. A dependência emocional, ela é o resultado de coisas que eu inconscientemente entendi que eu não conseguiria suprir por mim mesma. Que eu não conseguiria fazer por mim. E para sair dessa dependência emocional que você tem do teu ex, você precisa de duas coisas. Só duas. A primeira coisa é identificar racionalmente, que o seu comportamento está passando do ponto. Eu estou tomando atitudes extremas ou eu estou tendo atitudes saudáveis dentro desse relacionamento? E hoje, você analisando esse fim de relacionamento, você está tendo atitudes que estão passando do ponto e estão te ferindo e você não está conseguindo dominar, ou você está tendo atitudes saudáveis? Um exemplo prático. Por que você está tendo uma recaída com o teu ex se você sabe que você sofre quando você faz isso? Isso é identificar um comportamento que está passando do ponto. Ok? Segundo passo. Se eu estou fazendo X, se eu estou tendo essa atitude, essa ação, eu preciso entender porque no meu inconsciente, presta atenção, porque no meu inconsciente eu coloquei aquela informação como certa. Por que eu registrei que aquele é o melhor comportamento que eu possa ter dentro dessa relação? Outro exemplo. Se você está se humilhando, se doando, fazendo o máximo pelo teu ex para que ele te reconheça, para que ele te valide, para que ele realmente enxergue o teu valor, você tem que entender mais a fundo na tua mente por que você internalizou
que aquele comportamento de se doar, de fazer o máximo, de aceitar a humilhação, de aceitar que ele está com uma outra pessoa e mesmo assim ele vem te procurar e você tolera isso, porque que você está enxergando essa ação como algo certo. E é esse o ponto que ninguém mais entende nada. É esse o ponto que você frita o teu cérebro e você não consegue sair. E sabe por quê? Porque racionalmente você sabe. E ainda às vezes você se olha e pensa assim, cara, por que eu fui ficar com o meu ex? Por que eu tive essa recaída? Eu tô sendo burra, eu tô sendo idiota, eu tô vendo que ele tá com uma outra pessoa e mesmo assim eu me permito colocar nessa postura, mesmo assim eu me permito ter esse comportamento. Vocês já pararam para se perguntar por que você toma essa decisão? Você é tomada pelo teu inconsciente, você registrou que aquilo era a forma certa. Sabe por que eu sei isso? Porque muitos anos da minha vida eu tive esse comportamento. Mais de 10 anos. O que acontecia? Como é que era a minha programação mental e como é que eu descobri isso para sair desse ciclo de dependência emocional que eu me colocava? E eu não me coloquei em um ciclo de dependência emocional, eu repetia isso. E talvez você que está aqui assistindo, você vai se identificar e vai dizer, poxa, eu não estou só me comportando assim com o meu ex, eu me comportei assim com o meu outro relacionamento, com o outro relacionamento e assim sucessivamente. A verdade é que existe uma causa muito maior para essa dependência emocional. E é isso que você precisa entender. Não adianta racionalmente você só saber que você é dependente emocional. Você tem que identificar a causa. Como eu identifico a causa? Quando você olha, acessa o teu inconsciente e a ficha cai. Da onde está surgindo essa dependência? Por que eu estou sempre me colocando e repetindo esse padrão? E aí, claro, cada uma de vocês vai ter uma causa raiz, assim como eu tive. A Andressa, do passado, sempre buscava se doar ao máximo. Na minha necessidade básica de me sentir amada, eu entendia que, para eu receber amor, eu precisava me doar ao extremo. Eu era aquela mulher intensa, eu era aquela mulher que fazia de tudo, eu era aquela mulher que me entregava, que qualquer sinal de afeto, a minha dependência já foi assim, preciso dessa pessoa. Eu quero esse amor, eu quero sentir esse amor. E aí, na minha programação mental, eu fazia tanto pelo outro, porque eu entendi que essa era a forma correta. A partir do momento que eu entendo isso, eu me jogo tanto para aquele amor que eu esqueço de me amar. E o que acontecia nessa programação mental que eu tinha? Eu amava demais, eu entregava todo o amor, eu não recebia nada em troca. Eu achava que isso era normal. Só que quando o outro ia embora, quando o relacionamento acabava, eu não tinha mais amor por mim. Nunca desenvolvi essa habilidade emocional. E aí, você para pensar que essa forma de comportamento não te leva ao resultado que você quer. Só que a ficha só cai depois de um tempo. Quando você repete tantas vezes e você para perceber que, de fato, o que acontecia? Eu nunca, nesses anos que eu vivi em relacionamentos disfuncionais, onde eu sofria tombo atrás de tombo, eu não me amava. A verdade era essa. Eu nunca me amava. Eu sempre amava o outro, eu sempre nutria o sentimento pelo outro, eu fazia pelo outro, eu esperava do outro, eu fazia muitas coisas porque eu acreditava que essa era a forma certa. Só que de fato não. E aí quando tu para perceber que tu deixa de viver a tua vida, tu deixa de sair com as tuas amigas, tu deixa de fazer as coisas que tu gosta, tu abre mão dos teus sonhos, tu fica a tua vida inteira vivendo de coadjuvante da tua própria vida porque tu entende que tu precisa agradar o outro, você se perde de si. Eu lembro de um exemplo
muito bobo, mas que fala muito sobre a forma como você entende esse relacionamento que você construiu. Eu sempre me doei tanto que eu demonstrava afeto através de um jantar, através de um carinho, eu recebia as pessoas na minha casa, eu queria tratar os outros muito bem. E olha como as coisas são curiosas. Eu nunca fazia aquilo por mim mesma. Eu nunca me divertia sozinha. Eu nunca conseguia levar a minha vida de uma forma saudável. Eu sempre tinha alguém para que eu pudesse alimentar esse amor. Sempre tinha alguém que eu jogava esse afeto, esse carinho, em termos de relacionamento. E olha que doido. Para mim, eu não fazia isso. E eu achava isso normal. Para que eu vou fazer pelo outro? Eu vou ajudar o outro. Eu vou me doar pelo outro. Eu vou tratar o outro bem. Mas quem que me tratava bem? Como é que o outro, isso é um ponto para você parar e pensar, como é que o outro vai te tratar bem, como é que o outro vai te amar se você não faz isso por você? A vida é um espelho. Se você reflete isso, se você só reflete doação, não adianta. E aí, Andressa, como é que você saiu disso? Como é que você percebe? Quando você chega no fundo do poço. Quando você cai um tombo tão grande e você começa a perceber que esse não é o caminho. O ciclo de dependência emocional mais forte que eu precisei romper e quando eu abri os meus olhos foi quando eu estava extremamente infeliz com a minha vida, no lugar onde eu estava, com as pessoas que estavam ao meu redor, porque eu não tinha amigos, eu não tinha nada. E aí, o meu desequilíbrio emocional, ele estava tão grande naquela época que hoje, olhando a pessoa que eu me relacionei na época, eu falo, cara, não tinha o menor sentido. Mas para mim, era o que tinha. Era, diante do caos que eu estava vivendo, aquela era a coisa que me deixava feliz. E é óbvio, isso tem que estar claro para você, que se o teu ex é a única coisa boa na tua vida, eu preciso te dizer que a tua vida é uma merda. Que tu não tá sabendo desfrutar a existência que é viver aqui e entender que existem um cenário inteiro de coisas que precisam te fazer feliz e que o teu relacionamento é só um pratinho. Só que isso que eu tô te falando aqui, você não percebeu nesse relacionamento. Você não percebeu nesse cenário que o teu ex estava ocupando um papel muito grande na tua vida. E é por isso que hoje tu tá no fundo do poço. Porque você se perdeu de si. Você perdeu, você parou de se nutrir de amor. Você parou de se amar. Ou talvez você nunca se amou, assim como a Andressa do passado, que nunca olhava para si e sempre para o outro, fazendo para o outro. E o que eu levava em troca? Desamor, desafeto, frustração. Quando é que a chave virou? Como eu saí disso tudo? Racionalmente, lembra que eu falei que tinha duas coisas que você precisa fazer para sair desse ciclo de dependência. Racionalmente é você olhar para a tua vida e para ti como as coisas mais importantes. E eu sei que tu tá cansada de ouvir isso, que isso você escuta em todos os lugares. Ai, começa a sair com as tuas amigas, começa a cuidar da tua vida. Começa a focar em outras coisas, vai buscar a tua carreira, o teu estudo, começa a se amar, começa a apreciar a tua própria companhia, começa a socializar um pouco mais com as pessoas, começa a sair, ocupa a tua mente. Reconhece o teu valor. Tudo isso é necessário. Tudo isso é necessário. Foi isso que a Andressa fez. Depois daquele tombo do fim do relacionamento. Depois de abrir os olhos e ver que eu estava passando por uma ferida de dependência emocional no caos, com depressão, no fundo do poço, porque eu deixei de fazer tudo isso. A minha vida perdeu a graça, perdeu o sentido e olha como são as coisas, né? Quando a tua vida perde o sentido, quando nada que você está vivendo é bom, a coisa mais ou menos que chega para você, seja lá a pessoa que é, o jeito que é, você acha que aquilo é bom. Só que, claro, você está vivendo uma vida ruim. Você está no fundo do poço, ou seja, não está legal contigo mesma. O que vem você acha, nossa, melhor coisa. E hoje, talvez, depois desse nosso encontro, você vai parar e olhar para a tua vida e falar assim, cara,
o meu ex não era nada demais. Não tinha nada a ver comigo. E mesmo assim eu era doida, apaixonada. Quem de vocês coloca aqui nos comentários? Se você já passou por um fim de relacionamento e já caiu a ficha de que o teu ex não tem nada demais e que no fundo, vocês nem são tão compatíveis assim e que é muito mais uma questão de você tá vivendo uma vida bem mais ou menos e acreditar que ele é tão bom e tão importante assim, só que no fundo foi você que colocou esse ex nesse patamar. E aí, eu sei que você tá cansada de diquinha que fala exatamente o que eu tô te falando agora. Só que o ponto chave, a minha virada de chave não foi fazer isso. A minha virada de chave é o que eu ensino dentro do meu programa Despertar da Leoa. Por que eu tô falando de inconsciente aqui com você desde a hora que eu comecei a falar, 1 hora aqui falando de inconsciente para você? Porque eu estava vivendo num ciclo de dependência emocional há quase 10 anos, só trocavam as pessoas da minha vida e a história se repetia. Quando que eu rompi isso? Quando eu fui a fundo para entender da onde está vindo essa dependência. Por quê? Presta atenção. Eu já tinha saído do fundo do poço. A minha vida já estava muito boa. Eu estava com um trabalho legal, uma carreira legal, uma cidade legal, perto de amigas, construindo uma vida nova muito boa. E por que eu ainda caía nessa maldita ferida de dependência emocional se eu tô tão bem? Racionalmente a minha vida estava boa. Você já se perguntou isso? Por que você cai numa ferida de dependência emocional? Por que você se apaixona por uma pessoa que não tem nada a ver contigo? Que no primeiro encontro você olha e diz assim, nossa, como é que eu fui me relacionar com essa pessoa? Como é que essa pessoa virou ex da minha vida se no primeiro dia que eu encontrei, eu já não gostei dela? Você já parou para entender isso? Eu precisei parar e entender que a minha ferida emocional, a minha ferida de dependência, não estava no plano racional que eu estava tentando resolver. Eu precisei imergir no meu inconsciente e entender onde é que estava essa causa raiz. Eu vou contar para você onde é que estava a minha causa raiz. A minha causa raiz estava lá na infância. Lembra que eu falei? Eu não queria ficar sozinha. Eu precisava demonstrar ao outro para receber, porque a minha vida inteira eu sempre estive sozinha. Eu fui uma criança que cresci sozinha. E quando alguém me dava afeto, eu pensava, eu preciso segurar essa pessoa. Eu preciso dessa pessoa na minha vida. Porque os momentos que eu tinha de afeto, de amorosidade, com meu pai, com a minha mãe, eu entendia que eu precisava me doar ao máximo, aproveitar ao máximo daquele momento, viver intensamente aquilo tudo, porque depois eu ia ficar sozinha de novo. E aí o que aconteceu? O ciclo se repetiu por anos. Então, se eu não identifico esse comportamento lá na raiz, se você não identifica qual das 3 necessidades você internalizou da forma errada, você não vai conseguir romper a dependência emocional que você tem do teu ex. O que eu entendi com tudo isso? Acessei o meu inconsciente, identifiquei o meu comportamento torto, vamos falar assim, e corrijo isso nos próximos relacionamentos. Corrijo essa ferida de dependência emocional e entendo que eu não preciso me doar ao máximo, não preciso ir tão desesperadamente transbordar todo o meu amor. Eu preciso primeiro me amar. Eu preciso equilibrar isso. Só que se você não tem noção disso, você tá ferrada. A verdade é essa. Só que poucas pessoas conseguem acessar esse mapa. Assim como eu passei 10 anos acreditando que me amar, reconhecer o meu valor, saber me posicionar, tudo isso é importante, tá? Não tô dizendo que não é. Eu tô querendo te dizer que isso não é o suficiente. É a mesma coisa
que você tratar um ferimento, mas você não identificar a causa. Você tá com dor de estômago, mas você não sabe da onde está vindo isso, e aí você continua consumindo esse mesmo tipo de comportamento. É isso que faz você se manter nessa dependência, é isso que faz você cair. E é por isso que dentro do programa Despertar da Leoa, a gente trabalha duas partes, racional e inconsciente. Eu sei que a tua carne é fraca, eu sei que tu tem recaída, eu sei que tu fica olhando a vida do teu ex, eu sei que você não consegue parar de pensar nele, eu sei que você tá aí há 5 meses, 8 meses, 1 ano, e você não superou ainda. E você ainda se coloca em situações de humilhação, em situações de vínculo ainda. Você tenta, você insiste, você fala para você mesma, chega, não vou mais fazer isso. Mas aí passa uma semana e você tá caindo de novo. Gente, a dependência emocional é muito parecida com a dependência química. O viciado em droga, ele passa por um processo de abstinência muito grande, ele vai ter recaída. E aí, é por isso que sozinha você não consegue. Você até tenta, você tenta, mas lá no fundo não dá, você não vai adiante. E aí, você precisa entender que são duas coisas que você precisa tratar, o teu racional e o teu inconsciente. Dentro do programa Despertar da Leoa, a gente faz todo um acompanhamento, como quase um viciado em droga, um detox, literalmente uma limpa emocional. Só que eu vou ser bem sincera com você. Você que está tentando superar, você que fala que eu quero superar o meu ex, eu quero parar de sofrer, eu quero sair dessa dependência emocional. É que nem o viciado falar, eu quero parar de consumir droga. Você só vai conseguir botar um ponto final nessa dependência o dia que, de fato, não adianta você botar um viciado dentro de uma clínica de reabilitação se ele não tem vontade, ele não tem desejo de superar, de parar de consumir droga. É a mesma coisa que você. Você até consome os conteúdos que estão aqui, você se esforça, mas lá no fundo, você não quer superar, porque você ainda tem esperança, você ainda acredita no amor de vocês dois. Você não aceita esse fim de relacionamento, você fica remoendo essa bagagem emocional, você fica remoendo essa traição. A verdade é essa, exatamente isso. Você só vai conseguir implantar uma mudança na tua vida quando a ficha cair. E não adianta eu ficar gastando saliva aqui se você não toma uma decisão, se você de fato não quer. E se você não quer, tá tudo bem. Só que não fica te traindo. Não fica dizendo que você quer, mas lá no fundo você tá desejando outra coisa. Entende? Para você romper essa dependência emocional do teu ex, para você de fato superar esse fim de relacionamento, você tem que querer. E aí a gente entra num segundo ponto que dentro do programa Despertar da Leoa acontece, que é você tratar o teu racional, conscientemente você romper essa dependência e inconscientemente você encontrar a causa raiz. Da onde está vindo? Por que eu estou tendo essa dependência? Aonde eu estou passando do ponto? Qual das minhas 3 necessidades básicas eu não internalizei na forma correta, no meu inconsciente? Você tem que querer. Isso tem que estar claro. Essas 3 necessidades, de alguma forma, foram registradas de forma errada na tua programação mental. E você registrou isso de uma forma torta, assim como eu tinha registrado de uma forma torta. Completamente disfuncional os relacionamentos que eu vivi até então. E aí, se você não rompe esse ciclo, isso fica se repetindo. Isso fica... Só muda o personagem. Você
acredita que superou esse teu ex, e aí daqui a pouco passa uma outra pessoa na tua vida e você tá de novo tendo esse mesmo tipo de comportamento, porque isso é mais forte que você. Você volta a ser dependente de outra pessoa. E aí você sofre tudo de novo. Porque a causa raiz você não identificou. Você não curou essa ferida que tá aqui, ó, lá no fundo. Se você soubesse, você não estaria sofrendo tanto. Você não cairia numa ferida de dependência emocional. Ou você detectaria e aí você pararia e pensaria assim: olha, eu tô passando do ponto com essa pessoa. Eu tô nesse. Eu superei o meu ex, eu tô nesse novo relacionamento, mas eu tô achando que eu tô caindo de novo nessa minha ferida de dependência. E aí você já liga o estado de alerta. Você volta para o teu equilíbrio emocional. O motivo de você não conseguir superar o teu ex, racionalmente, é uma parte, mas o resto está no teu inconsciente. E se você não detecta essa causa raiz, assim como eu detectei, você não vai conseguir superar. Isso precisa estar claro. São 2 passos que você precisa fazer. 2. E é isso. Dentro do programa Despertar da Leoa, você tem os 2 passos. Hoje, na situação que você está, você tem o primeiro passo. Você consegue identificar. Você consegue ter clareza, você consegue até parar. Mas você cai de novo. Você insiste. Você se humilha, você aceita. Enquanto você não descobrir a causa raiz, o que está por trás desse teu comportamento, o que está por trás dessa ferida emocional, dessa dependência, você não vai conseguir superar. A lista de espera do programa Despertar da Leoa já está disponível. Saia desse encontro de leoas e vá colocar o teu nome na lista de espera. Se você quer continuar tentando sozinha, trabalhando o teu racional, tudo bem. Não vai dar certo. Não é o suficiente. Não foi assim que eu me curei. Não foi assim que as minhas alunas se curaram. Elas precisaram trabalhar o inconsciente. Senão, você vai cair no mesmo ciclo na próxima curva. E se você quer cair no mesmo ciclo, tá tudo bem. Eu, Andressa, caí por muito tempo no mesmo ciclo. E foi horrível, porque o resultado disso, o resultado de um dependente emocional é sofrimento, é desgaste, é estresse, é você sair de um relacionamento com dependência emocional e você se conectar com outro e depois com outro e reviver essa história até você entender que tem algo de errado, que não é possível. Por que eu sempre faço isso? Por que eu tenho esse comportamento? Os resultados que você tem na sua vida hoje, presta atenção no que eu tô te falando. Os resultados que você tem na sua vida hoje são reflexo do que você tem armazenado no teu inconsciente. Se você quer mudar esse resultado que você está tendo aqui, você precisa mexer no teu comportamento, no que você internalizou, ok? Caso contrário, infelizmente, você vai continuar 8 meses, 1 ano, 2 anos, e você não vai conseguir deixar de pensar no teu ex, seguir adiante, construir um novo relacionamento. Sempre vai ficar essa sombra do teu passado, dessa ferida que você não curou. A verdade é essa. Tá bom, gente? Saiam desse encontro, cliquem no link da lista de espera. É esse o recado de hoje. Se você está me assistindo aqui no YouTube, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações que toda semana a gente tem conteúdo exclusivo aqui para você, tá bom? Um grande beijo e até!